Boa noite, meus queridos irmãos e meus amigos. É com muita alegria que volto a me comunicar com os meus queridos irmãos e amigos através deste canal. Sempre desejando que Deus, de alguma forma, através da sua palavra lida e meditada, encontre uma maneira especial de tocar no seu coração e fazê-lo ou fazê-la entender o quanto Ele o ama e a ama, o quanto Deus deseja transformar a sua vida e trazer à sua vida a paz, o descanso, a convicção da vida eterna dada pelo próprio Deus gratuitamente através da pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da igreja Canaã em Araguaína. Gostaria de ler um pequeno texto que vem dos escritos do rei Salomão, no capítulo 8, versículo 35 e uma parte do versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Essa é uma passagem muito clara e que na verdade não necessita de grandes esforços para compreendê-la. Salomão está falando aqui sobre a sabedoria. E nós temos aprendido com o próprio Salomão que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos de fato ser sábios nesse mundo, nós necessitamos de alguma maneira descobrir como alcançar o Senhor e como nos tornarmos conhecidos dele e vice-versa. A palavra de Deus nos apresenta o Senhor como sendo um Deus presente, o Deus que está disposto a alcançar o nosso coração, o Deus que está disposto a abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que todos nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, possamos receber dele a bênção da vida eterna, porque é isso que Deus deseja nos dar. Os nossos pecados nos afastam dele, mas quando nós compreendemos isso e buscamos o Senhor constantemente, avidamente, o Senhor não irá se esconder de nós. A palavra de Deus nos ensina que o desejo de Deus é que cada um de nós, seres humanos, possamos descobrir a sua verdade, possamos alcançar o seu favor e a sua graça, e possamos assim experimentar a sua salvação. E a salvação só nos é possível através de um sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. É a Bíblia que diz que o Senhor morreu pelos nossos pecados, e que sendo assim, os nossos pecados, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, são completamente pagos diante do Deus Todo-Poderoso, que em contrapartida nos dá a bênção da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Meus amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Todos quantos temos conhecimento da sua palavra, da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a Bíblia tem duas partes principais. A primeira é o Antigo Testamento, que trata da história do povo de Israel, de como Deus se compadeceu daquele povo e os tirou de uma escravidão já por tantos anos e guiou esse povo em paz, debaixo da sua proteção, sob a sua direção e bênção, até uma terra que ele havia prometido. Como Deus, do meio desse povo, levantou profetas para que falassem
assim, o que Deus tinha para falar para o seu povo. Os profetas eram porta-vozes diretos de Deus, que traziam a mensagem, e antes de proferir a mensagem de Deus para o povo, diziam: assim diz o Senhor. Os verdadeiros profetas de Deus sempre eram levantados por Deus para trazer diretamente uma mensagem do céu para o seu povo que habitava sobre a terra. Nós temos conhecimento disso. O Novo Testamento é uma outra parte já do cumprimento das promessas de Deus. Só que enquanto essa parte não se cumpria, a palavra de Deus nos fala de um Deus zeloso, de um Deus que visitava o seu povo com graça e misericórdia, mas que ardia, vamos por assim dizer, em ciúmes pelo seu povo. O escritor de Tiago, que é o próprio apóstolo Tiago, ele dizia que Deus anseia por nós até o ciúme. É assim que Deus olha para o seu povo. O povo que foi alcançado pela sua mão de poder e de misericórdia. Deus então tem ciúme do seu povo. O Deus que zela pelo seu povo é o Deus que quer ver e deseja ver o seu povo vivendo em obediência aos seus ensinos. Só que não é sempre dessa forma. A história nos mostra, a história bíblica nos mostra o quanto o povo de Deus deu de fato trabalho ao Senhor. O escritor de Crônicas, lá no seu livro, no segundo livro de Crônicas, diz o seguinte, no finalzinho do livro, que Deus falou tantas vezes pelos profetas ao seu povo, mas o povo não deu ouvidos. Antes mofaram dos profetas de Deus, foram desobedientes a Deus, não quiseram ouvir a sua mensagem, o que ele tinha para lhes ensinar para o seu próprio bem, de como viver uma vida próspera, uma vida de fato abençoada por Deus, uma vida que fosse guiada e orientada pelos céus. O seu povo deu as costas, está lá na segunda de Crônicas, lá no finzinho do livro. E diz assim, e Deus falou tantas vezes, e o povo rejeitou tantas vezes, até que não houve mais jeito. Nós vamos encontrar, meus queridos amigos, mensagens maravilhosas de Deus para esse povo, enquanto os guiava. Era o profeta Isaías, que proferia mensagens maravilhosas, mensagens que nós amamos até hoje. Quando ele dizia, quando passares pelas águas, essas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, esse não te queimará. Não é maravilhoso ouvir algo dessa natureza da parte do Deus que zela pelo seu povo? Pois é, está escrito lá em Isaías 43, 2, Deus prometendo guiar o seu povo em segurança e livrá-lo das coisas que machucam nessa vida. Mas nós também temos mensagens que são tão penosas e difíceis, especialmente quando o seu povo que recebe mensagens de paz, de segurança e de vitória dessa forma, como foi expressa pelo profeta Isaías. Deus levanta então agora o profeta Jeremias para dizer a esse povo que por causa da sua desobediência, pelo fato de virarem as costas para as mensagens, a palavra que guia em segurança do nosso Deus, esse povo haveria de aprender de uma maneira muito dura e difícil. Foi nessa época que Jeremias começou a proferir uma mensagem que iria ser a pior de todas as mensagens nos ouvidos do povo de Deus. Ele falava sobre a invasão de um reino na terra de Israel. Ele falava de um rei chamado Nabucodonosor, que haveria de entrar e levar essa nação cativa para a Babilônia. Mas o nosso Deus é o Deus que não, de fato, não desampara o seu povo completamente. Até no meio da dor, no momento em que esse povo está sendo levado para o cativeiro,
O povo podia ser muito bem relembrado pelo próprio Jeremias, que escreveu em Lamentações 3:33, porque Deus não aflige de boa vontade os filhos dos homens. Deus não rejeitará para sempre, versículo 31 do capítulo 3 de Lamentações. Embora entristeça alguém, Ele terá compaixão. E é esse Deus que, quando o seu povo está sendo levado cativo para a Babilônia, ele se expressa lá em Jeremias 29, no versículo 11 e vai até o 14. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, para esse povo que é levado cativo. Não há nada mais difícil do que dobrar o espírito humano. Nós temos as nossas próprias vontades. Nós temos o nosso ego que é tão fortalecido, nós não nos dobramos diante de ninguém. Pois bem, esse Deus que estava levando o seu povo cativo para a Babilônia por causa do seu ego, da sua desobediência, porque voltaram atrás, porque o desprezaram, é o próprio Deus que diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram mananciais de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não podem conter as águas. Esse Deus que estava reclamando do seu povo por ter virado as costas para aquele único que podia lhe dar segurança, é o Deus que nessa marcha para a terra da Babilônia, como cativos, ele diz: eu sei o que estou fazendo, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e vos dar esperança. Esse é o Deus que fala coisas boas ao seu povo, mesmo quando ele age para transformar o seu coração, permitindo que passem por aperto, permitindo que passem por dificuldades para poderem aprender a voltar-se para ele e clamar por misericórdia. Aqui mesmo nesse capítulo, do capítulo 29 de Jeremias, que ele disse: então vocês irão e me invocarão, e eu então responderei, e vocês vão orar a mim, e me invocareis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o Deus que não abandona o seu povo, mas o Deus que quer consertar o coração da sua gente para poder viver na paz desse Deus. O que é que o rei Salomão escreveu? Porque o que me achar, achará a vida. No meio disso tudo, meus amados, é o próprio Jesus que mais tarde, ao vir ao mundo, a palavra de Deus nos diz que ele se expressa inclusive pela boca do João lá em Apocalipse, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Foi Deus que, através do profeta Isaías, ele estava dizendo: eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou trabalhando para trazer esse povo que foi disperso por causa do seu pecado, algo completamente novo. Se você está longe de Deus, se você está virando as costas para os seus ensinos, para o seu chamado, para viver uma vida de intimidade com Ele, Deus quer fazer uma coisa nova. E que coisa nova é essa? Ao chegar ao mundo, Jesus Cristo, revelado ao mundo pela vontade de Deus, essa foi a coisa nova que Deus trouxe para o mundo pecador, o mundo que estava distante dele, o mundo que havia se perdido e havia se tornado cativo do próprio pecado, longe de Deus, longe da verdade, longe da vida, vivendo em escuridão e em desobediência. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, João vai chegando como sendo o precursor de Jesus Cristo, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
O reino dos céus é a vinda do Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, para dizer a este mundo que o seu amor continua da mesma forma como sempre esteve presente no seu coração pelos seus seres humanos. Aqueles que estavam perdidos, aqueles que estão confusos, aqueles que estão longe da casa de Deus. A Bíblia nos ensina que não é da vontade de Deus que as pessoas se percam. Não é da vontade de Deus que os homens virem as costas para a vida que é Ele e se voltem para a destruição e morte, que são os nossos planos. O escritor sagrado diz assim: há caminhos que aos homens parecem direito. Os planos dos homens parecem bons, parecem corretos. Mas o escritor conclui dizendo: mas o final deles dá sempre para a morte. Não é isso que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para nos oferecer é vida, e vida em abundância. É Jesus que, ao vir a este mundo, a coisa nova que Deus estava fazendo lá em Isaías, chegando ao mundo e começando uma nova história nesse mundo. Ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. É isso que Deus tem para lhe dar hoje à noite. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Começar uma nova história, talvez a partir do zero. O apóstolo Paulo escreveu na 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Você gostaria que isso acontecesse? Você permite que Deus entre na sua vida e no seu coração e comece uma nova história, colocando a sua fé e a sua esperança no seu Filho. Essa nova coisa que Deus fez, maravilhosa, que estende as mãos e chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o seu convite para você hoje à noite. Essa é a coisa nova de Deus para fazer de você uma nova criatura. Abra o seu coração para o convite feito por Deus através de Jesus e se torne então uma pessoa completamente nova nas mãos de Deus, que pode começar uma nova história com a sua vida. Vamos orar. Senhor, abençoe a cada um de nós, para que abramos o nosso coração e permitamos que Cristo reine em nós e nos dê a experiência da nova vida pela fé nele. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.